Então, estamos aqui para a gente iniciar essa nossa sequência de reflexões, de meditações aqui sobre o tema de Nossa Senhora. Nesse primeiro momento, então, a gente vai colocar um contexto histórico e explicar um pouco sobre a questão da devoção, né? E depois a gente vai dar continuidade sobre a importância das orações do Rosário e as aparições de Fátima, por último, que é uma das aparições, né? Tem várias que são importantes, mas essa particularmente ela tem uma influência muito forte, mensagens muito fortes para o nosso tempo, né? A gente tinha refletido inicialmente sobre práticas espirituais e depois sobre oração pessoal, e vocês lembram que a gente falou sobre que o caminho espiritual, assim como o caminho da oração pessoal, ele só consegue dar frutos, ele só consegue evoluir quando a gente desenvolve em nós a virtude da humildade. Sem a virtude da humildade, a gente vai ter muita dificuldade de ter uma caminhada espiritual. Isso, a própria Santa Teresa d'Ávila, né, que é a mestra de oração, já falava disso. Mas se você for ler todos os santos, quando eles falam de oração ou de vida espiritual, todos eles vão falar da necessidade da virtude da humildade. E a gente encontra em Nossa Senhora, né, na Virgem Maria, um grande exemplo de humildade. Uma humildade que é um reflexo do próprio Deus, né? Que faz as coisas simples, que faz as coisas na humildade, como o próprio Jesus disse, né? Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa chamar a atenção nesse momento é que precisamos desenvolver na nossa caminhada espiritual como virtude inicial a virtude da humildade. Muitas vezes nós achamos que sabemos exatamente o que é humildade, muita gente até se julga humilde, mas quando a gente esmiuça o assunto da humildade, a gente vai ver que a gente ainda peca muito pelo oposto da humildade, que é a vaidade. Nós vamos ter oportunidade mais para frente, quando a gente for falar da prática espiritual da penitência, né? Da confissão, do sacramento da penitência, a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa questão, mais aprofundado, né? Sobre a questão da vaidade e da humildade. Mas fica aqui Nossa Senhora como o nosso modelo de humildade. Veja, você não precisa ser um doutor em humildade, um doutor conhecedor do assunto da vaidade para poder ser humilde. Você aprende com o exemplo de Nossa Senhora, com o exemplo dos santos, né? Com o exemplo do próprio Deus. Veja, a devoção à Virgem Maria é uma coisa que existem relatos desde o século II, né? Tem uma oração que eu acho que todo mundo aí conhece, principalmente os mais antigos, que é a primeira oração conhecida sobre a Virgem Maria, que vem do século II. Se acharam um escrito sobre essa oração, de que se rezava isso no século II, que dizia: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo mal, Virgem gloriosa e bendita. Então, se observava então já desde o princípio da igreja essa devoção que o povo mesmo já tinha por Nossa Senhora. E eu coloquei uma foto aqui do Papa João Paulo II diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Existe uma relação muito íntima, né, do Santo Papa, né, do São João Paulo II, a Virgem Maria. Ele sempre foi muito devoto da Virgem Maria. Na primeira ordenação episcopal, né, na ordenação episcopal dele, né, quando ele se torna bispo, ele faz já adota essa frase do totus tuus, né, todo teu, Maria. Ele já era muito mariano, né, quando ele se torna bispo, e depois ele carrega essa frase
também para o papado dele também. Cria também durante o papado dele os mistérios luminosos, né? Os mistérios da luz, que vão falar sobre a vida de Jesus. Então ele acrescenta ainda, ele era um grande incentivador da oração do Rosário. Foi o Papa que nós vamos ver mais para frente, quando nós formos falar das aparições de Fátima, sobre o terceiro segredo de Fátima. Foi o Papa que obedeceu a ordem que a Virgem Maria havia dado no terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II se tornou devoto de Nossa Senhora. Estou falando também porque hoje é dia de João Paulo II, né? Hoje é o dia que nós comemoramos o dia dele. Ele se tornou devoto de Nossa Senhora ainda na sua juventude. Ele tinha alguns questionamentos com relação à devoção a Nossa Senhora. Se a pessoa se tornasse devota de Nossa Senhora, será que ela não acabaria se afastando de Jesus, da devoção a Deus, né? Então havia um pouco de confusão, né, quando ele era mais jovem. E lendo aqui, como vocês estão vendo aqui, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Grignon de Montfort, esse tratado acabou esclarecendo para ele e tornou, através desse tratado ele se tornou um homem mariano, né, um homem devoto de Nossa Senhora. Mas o que é a devoção? Nós comentamos, né, no nosso primeiro encontro aqui sobre práticas espirituais, nós conceituamos isso aqui, o que é a devoção. Claro que sim, quando a gente estava falando de oração, né? Porque o que acontece, a devoção, ela é uma adesão, ela é uma dedicação. Se for lá no dicionário, assim, né? É uma dedicação, ela é uma entrega. Quando você é devoto a alguém, quer dizer, você está dedicado a alguém, você aderiu a alguém. Por que você vota num candidato, né? Votar num candidato a prefeito, você está aderindo a ele, você está dedicando a sua confiança a ele, você está entregando sua confiança a ele, então você está dando seu voto a ele. Então o devoto é isso, é aquele que se dedica, é aquele que se entrega, aquele que adere. Então devotos são todos aqueles que... Então os devotos de Deus são aqueles que se dedicam a Deus e se submetem a Ele. Então da mesma forma, os devotos da Virgem Maria são aqueles que se dedicam a ela, que se submetem, que aderem a ela, que entregam sua vida, as coisas que envolvem a sua vida a ela, né? Então, ser devoto de Maria é aderir a Nossa Senhora, se dedicar às coisas dela. E isso já realmente cria esse questionamento, né? Mas eu vou me dedicar a Nossa Senhora e Deus, como vai ficar, né? É uma dúvida que muitos católicos têm, né? Não só os protestantes, mas muitos católicos têm. E acontece que quanto mais Maria, isso aí, os ícones bizantinos dos primeiros séculos da igreja já mostravam isso. Maria aponta para Jesus. É o que Maria faz, ela aponta para Jesus, ela leva a Jesus. Então, indo até Maria, naturalmente ela vai, indo até Maria, naturalmente ela vai te levar a Jesus. São Luís Maria Grignon, ele diz no tratado, no livro, que a segunda vinda do reino de Jesus, do reino de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus se dará através da vinda do reino de Maria. Então primeiro virá o reino de Maria e depois a segunda vinda, a vinda de Jesus. Por isso a devoção a Maria é tão incentivada, né? Principalmente a partir de São Luís e todos os santos marianos, né?
A devoção, ela é um dos princípios da religião, como a gente falou quando a gente conversou aqui sobre oração pessoal. Você tem princípios interiores e exteriores na religião. E, claro, os princípios interiores são aqueles que são superiores, eles são mais importantes do que os princípios exteriores, aquilo que você externa, como adorações, atos de misericórdia, ofertas. E quais são então esses princípios interiores? A devoção, que é a entrega, a adesão interior, né? É um movimento interior. E a oração, que é também um se colocar interiormente na presença de Deus. Criar com Ele um relacionamento íntimo, interior. Então a devoção é uma coisa importante, porque é um dos dois princípios da religião e é dos mais importantes. A religião, lembrando, né, ela é uma virtude moral, ela ordena o homem para Deus. Então, sendo uma virtude moral, isso significa que ela é uma virtude humana. Significa o quê? Que o homem é capaz de desenvolver essa virtude dentro de si. Ele pode ser chamado a uma religião, mas cabe a ele o exercício da religião para que ele se torne um religioso. Então, assim acontece com todas as virtudes. Você quer ter uma virtude, você é chamado a essa virtude através do exercício da virtude. Você quer ser paciente, você vai ser chamado ao exercício da paciência. Porque é esse exercício que vai provocar em você atos interiores repetidos que vão se tornar hábitos, e esses hábitos são as virtudes. Ser devoto exige conhecer a verdade. Então você decide, não, eu quero ser devoto de Nossa Senhora, quero ser devoto de Maria. Isso exige uma abertura à verdade. Por quê? Maria é um ser santo que está diante de Deus. E o acesso a um ser santo exige do pecador o reconhecimento do seu pecado, o reconhecimento da sua pequenez, o reconhecimento das suas limitações. Por isso a humildade é tão necessária para você ter acesso a Deus. Você não pode aderir a um ser santo estando você de acordo com os seus pecados, concordando com os seus próprios pecados, ou cego, incapaz de enxergar a escuridão que existe dentro de você. Então, é preciso uma conversão interior profunda para que essa devoção vá se desenvolvendo. Porque tem pessoas que às vezes falam que não conseguem ter essa fé que ela vê outras pessoas tendo, mas às vezes essa fé não se desenvolve porque a pessoa não consegue fazer exatamente esse movimento interior de reconhecer a sua verdade e de se colocar humilde diante de Deus. E muitas vezes o caminho para se acessar essa verdade sua é o caminho da humilhação, é o caminho do sofrimento, que as pessoas muitas vezes não querem aceitar. Eu não aceito ser humilhado, eu não aceito passar por percalços na minha vida, eu não aceito sofrimento, mas mesmo assim eu quero me convencer de que eu sou humilde. As virtudes, elas são desenvolvidas dentro do exercício. Exercício é sofrimento. Você quer fazer um exercício físico, esse exercício físico precisa se desenvolver como? Com suor, com esforço, né? A Érica, que é professora de educação física, aí, tem que malhar, tem que doer o músculo, né, Érica? Tem que doer, tem que cansar, você vai ficar ofegante no começo e você vai insistir, e é isso. Então, esse movimento interior para o conhecimento da sua verdade exige que você aprenda a se humilhar, a se rebaixar, a sofrer. Sofrer às vezes o silêncio, sofrer às vezes as coisas que Deus permite que aconteçam com você para que você aprenda. Se não tiver conhecimento da verdade, não tem devoção. Se não tem devoção, você não tem o ato interior da religião.
O que nós vamos fazer para conhecer então essa verdade? A meditação, a oração. A oração é uma coisa extremamente importante. Então, quando eu começo a meditar, eu vou começar a fazer considerações sobre aquilo que eu medito, sobre Deus, sobre mim, sobre o que Deus está me revelando a respeito da minha história, da minha vida. E não é só, Deus não... Tem gente que tem mania das suas feridas, né? Mania das suas feridas. Quer dizer, acha que é importante ficar falando dos seus sofrimentos, das suas agruras da sua vida, e às vezes Deus quer mostrar para você o lado bom da sua vida também, o lado que você foi feliz, os dons que Ele te deu, as coisas boas, a família que você tem, o lado bom da sua vida, para que você não fique o tempo todo de cabeça baixa também. Então, Deus vai te dar um equilíbrio. Quer dizer, existem coisas ruins, pecados na sua vida, sim, existem dons, existem coisas boas, virtudes que você trouxe, né, da sua criação, da sua árvore genealógica, da sua história, dos seus aprendizados, das suas lutas. Então, você tem um lado bom e tem um lado ruim, e essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade. Então, a meditação sobre essas coisas, sobre Deus, sobre o que você vai aprender na palavra de Deus. E da mesma forma, na devoção a Maria, na devoção a Nossa Senhora, a meditação, por exemplo, do Rosário, vai fazer com que você vá gerando conhecimento das coisas dela. Porque parece que você para e pensa sobre a meditação da Ave Maria, ou dos mistérios gozosos que falam mais sobre Maria, ou da Assunção de Nossa Senhora, ou de textos bíblicos que falam de Maria, e parece que você leu aquilo ali e já entendeu, mas isso não é assim. À medida que você vai lendo, que você vai praticando, você vai vendo que você vai aprendendo mais. Quem aqui não já participou assim, já fez, por exemplo, você já fez várias experiências de oração, né? Fiz vários seminários de vida no Espírito. E você ouviu então várias pregações sobre o amor de Deus. Uma foi igual à outra? Não é verdade que em cada uma você aprendeu uma faceta diferente, uma face diferente, um lado diferente? Da mesma forma, você meditar constantemente sobre o Rosário vai fazer com que você vá aprendendo faces novas de Maria. Ela vai se apresentando a você. E essa meditação vai gerar em você um conhecimento, e esse conhecimento é que é julgado em relação à verdade. Quer dizer, quanto mais verdades você expõe de Deus, de Maria, de você mesmo e das pessoas que te cercam, com quem você convive, tanto sempre nesse equilíbrio, né, do certo, do errado, do bem e do mal que existe em todos nós, mas o nosso conhecimento ele é mais importante, ele é maior quanto mais verdade nós conseguimos expor. E quando nós descobrimos uma verdade, nós aderimos a ela. E aderir à verdade nos faz aderir ao bem. Por quê? Porque Deus é verdade. Não existe falsidade em Deus, não existe mentira em Deus. Então, aderir à verdade é aderir a Deus, ao bem supremo, ao bem maior, ao bem superior, que é Deus. Então, meditar sobre Nossa Senhora vai nos fazer também aderir a ela, a sermos devotos dela, a imitá-la nos exemplos que ela vai nos dando e nos ensinando. É claro que isso tudo é um movimento interior, que existe exercício, você não vai aprender assim instalando o dedo, mas é preciso prática, perseverança, persistência, fidelidade, para que ela vá se achegando a você. E é incrível como, eu tenho certeza que vocês têm vários testemunhos aí, quem tiver com o caderninho, a caneta, vai anotando aí, os testemunhos que você tem para dar da sua relação com Nossa Senhora. É muito importante a gente partilhar esses testemunhos, né? São coisas muito enriquecedoras, porque Nossa Senhora realmente, quando você se aproxima dela, ela te dá muitos sinais. É uma verdade isso. Bom, então vamos ver aqui quais são os tipos de devoção que existem. Um pouquinho de teologia, bem rapidinho, para não cansar. Nós temos 3 tipos de devoção. Existe a devoção a Deus, que é chamado culto de latria.
que vem do grego latreu, que é um culto dedicado a alguém pleno, alguém perfeito, alguém que não se devota a ninguém. Bom, alguém que não se devota a ninguém, esse só pode ser Deus. Daqui a gente já pode tirar o conceito da idolatria, né? Então, toda pessoa ou toda coisa que eu coloco no lugar de Deus como aquele que é supremo, é superior, é a coisa que eu mais necessito, é a coisa que eu mais desejo, é aquele que é perfeito, que é pleno, que não precisa se devotar a ninguém, eu estou então colocando essa pessoa no lugar de Deus. Então ela é um ídolo. Eu posso colocar uma pessoa, por exemplo, me devotar a uma pessoa. Às vezes até um grande pregador, até um grande missionário, ou talvez a um pai, uma mãe, seja o que for essa pessoa, eu posso achar que colocar essa pessoa num lugar tão alto que eu não consigo colocar ninguém acima dela. Muitas vezes nós ficamos buscando diretores espirituais como se eles fossem Deus. Eles não são Deus, eles são diretores espirituais. Deus é Deus. Então você tem acesso a Deus. Deus pode dar a você muito mais do que um diretor espiritual, do que uma pessoa. E isso eu estou falando de pessoas. Eu posso colocar também coisas materiais. Eu posso ser devoto das riquezas, eu posso ser devoto do dinheiro, de um sítio que eu tenho, que eu gosto, da minha casa, do meu carro novo. Quer dizer, eu cultuo aquilo, eu me dedico àquilo, eu me devoto àquilo, eu faço a minha vida aderir àquele bem. Então, nós estamos falando aqui de um bem que é superior, que é supremo. Então, se devotar a Deus, cultuar a Deus, não é uma idolatria, porque ele realmente não precisa se devotar a ninguém. Ele se basta por si mesmo. Devoção aos santos. Você pode ser devoto dos santos. Sim. Então, devoção a Deus é um culto de idolatria. A devoção aos santos é um culto de dulia. Esse nome é usado com sentido de reverência, de consideração extrema e de amor àquilo que Deus faz. Por quê? Porque um santo foi feito por Deus e ele te direciona a Deus. Então você reverencia a virtude dele, o mérito dele, o mérito dele ter conseguido viver nesse mundo e ser santo e se transformar num santo, né? Como a gente sempre fala assim, ninguém nasce santo. Então existe uma consideração, um amor ao que Deus fez na vida dele, através dele, da conversão dele. E existe a devoção a Maria. Veja, a devoção a Maria não é igual à devoção a Deus, porque ela não é plena sem Deus. Deus é pleno sem mais ninguém. Ele não precisa se devotar a ninguém, ele não precisa aderir a ninguém. Maria adere a Deus, ela é devota de Deus, ela cultua a Deus. Então Maria, a devoção, o culto de idolatria não cabe a Maria. Mas também Maria, o culto de dulia também não cabe a Maria, porque ela está acima dos santos, embora abaixo de Deus. Por que Maria, então, a devoção a Maria vai ser chamada então um culto de hiperdulia, enquanto a devoção aos santos é um culto de dulia, a devoção a Maria é o culto de hiperdulia. O que faz com que Maria seja diferente dos santos? Ela levou uma vida de santidade, mas os santos também. O que faz com que Maria... É só o fato dela ser mãe de Jesus, tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Dentro
desse fato dela ser mãe de Jesus. Acontece que ela, claro, ser mãe de Jesus já bastaria, ponto, né, para nós. Mas existe essa questão da participação dela na união hipostática. O que será esse nome aí? Veja, nós temos uma substância. Nós somos seres de natureza humana. A nossa natureza humana tem uma substância material, que é o corpo, e uma substância espiritual, que é a nossa alma. Ok? Deus tem uma natureza divina. O que é a natureza divina? Ele só tem a substância espiritual. E essa substância espiritual é perfeita em si mesma. Ela não depende de outra coisa para ser perfeita. Então a natureza divina é perfeita só com a substância espiritual. A natureza humana, ela depende de duas substâncias: material, física e espiritual, para que ela esteja plena, completa. Então, são naturezas completamente diferentes, uma perfeita e uma que tende à imperfeição. Essa natureza humana só consegue ser perfeita se ela estiver unida a Deus. Só que essas duas naturezas, elas não podem, o superior, ele não pode se misturar ao inferior. Existe um abismo de diferença aqui. Existe a perfeição da natureza divina e as imperfeições da natureza humana. O que foi que aconteceu? O grande milagre foi o quê? Que um ser de natureza divina assumiu uma natureza humana. Ele abriu mão da natureza divina perfeita, não abriu mão porque ele continuou sendo Deus, mas ele assumiu uma outra natureza e passou a ter duas naturezas, que no caso é Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo veio ao mundo e se tornou Jesus Cristo, com duas naturezas: uma natureza humana, com corpo e alma humano, e uma natureza divina, com espírito divino. Não vamos confundir a natureza, né, a substância da pessoa, com a pessoa. O que eu quero dizer? Uma substância pode ser compartilhada por mais de uma pessoa. Então, o que aconteceu aqui? As três pessoas de Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma substância espiritual. Ok? E os três têm a mesma natureza divina. Jesus, então, desce dali e assume uma natureza humana. Só que isso aconteceu através de um ser humano. A união hipostática, que é essa união de hipóstases, né, união de substâncias diferentes, humana e divina, só pôde acontecer através da participação de um ser humano. O único ser humano que participou desse grande milagre, que nunca mais vai acontecer outro, e nunca houve um milagre tão grande, foi Maria. Ela foi o único ser humano que participou da união hipostática, de Deus se tornando homem. Então isso coloca Maria, ela foi toda preparada, desde a sua concepção, para participar desse momento. E tanto ela era humana, de natureza humana, que Deus deu a ela, como deu para qualquer outro ser humano, o livre arbítrio. Embora ela tivesse um chamado à santidade nascido com ela poderia ter sido corrompida também pelo pecado, ela poderia ter também dito não ao plano de salvação de Deus. Então ela aderiu ao plano de Deus, por livre e espontânea vontade, e participou da união hipostática. Nenhum outro santo participou disso. Nenhum outro ser humano participou disso. Por isso, o culto a Maria é um culto
de hiperdulia. Bom, isso é só uma explicação, mas assim, eu queria deixar claro isso daqui, que essa gênese, essa geração do Espírito Santo e a Virgem Maria é a única referência de Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. Ele é Filho de Deus por quê? Porque o Espírito Santo se uniu à Virgem Maria. E isso aqui dá a referência de que Jesus é Filho de Deus. Ele foi gerado por Deus no seio humano da Virgem Maria. Isso coloca, então, a Virgem Maria num outro nível em relação aos santos. Existem dois princípios fundamentais de uma devoção, para que você possa se tornar devoto, né, dela, no caso que nós estamos falando dela. Primeiro princípio, isso está aqui no tratado, tá? De São Luís Maria Grignon, estou tirando daqui, desse livrinho. O princípio cristocêntrico, quer dizer, toda devoção tem que te levar para Jesus. O fim último é Jesus. Então você não pode praticar uma devoção que não te leve a Jesus. Então, se você pratica uma devoção a um santo, a uma Virgem Maria, mas isso de alguma maneira te faz com que Jesus Cristo fique desconhecido de você, então essa devoção precisa de um aperfeiçoamento. Toda devoção verdadeira, ela vai te encaminhar para Jesus Cristo, obrigatoriamente. Segundo, que a devoção, ela deve imitar as virtudes do objeto da devoção. Então, se você é devoto de Nossa Senhora, você deve imitar as virtudes de Nossa Senhora. Então, você deve ser humilde, você deve ser simples, você deve amar a Deus, você deve fazer a vontade dEle, você deve conhecer a Deus, viver com Ele, como ela viveu com Jesus e vive com Deus agora, plenamente. Então você deve levar uma vida de imitação de todas as virtudes dela. E isso vai fazer esses dois pontos, quer dizer, se encaminhar para Jesus através dessa devoção e imitar as virtudes, vão fazer com que você tenha uma devoção verdadeira. Nesse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, no parágrafo 120, São Luís vai dizer que a mais perfeita devoção é aquela no qual nós nos conformamos, nos unimos e nos consagramos a Jesus. Então nós vamos, à medida que você vai praticando a devoção, você vai se tomando a forma de Jesus, se conformando a Cristo como São Paulo queria, né? Vai se unindo e vai se consagrando. O que é consagrar? É você entregar, é você devotar, é você dar a coisa principal que você tem, que é a sua vida, né? Tornar aquilo sagrado, quer dizer, o seu voto a Jesus Cristo sagrado através dessa devoção. Sagrado é o quê? Uma coisa que não volta atrás, uma coisa que é perfeita, que é santa, né? E Maria, ela é a pessoa mais conforme a Jesus Cristo. É o ser humano que mais tem a forma de Jesus Cristo, que mais tem essa conformação que São Paulo fala, né? Mas conformai-vos a Jesus Cristo. Então ela é a mais conforme. Então imitar a Maria vai te fazer conforme a Jesus, unido a Jesus. Então quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada ela estará a Jesus Cristo. E da forma como Maria ama Jesus Cristo, você vai passar a amar também. São Luís dizia também que os santos, eles são moldados em Maria. E realmente, quando você olha a vida dos santos, você vê que todos eles eram devotos de Nossa Senhora, devotos mesmo de Nossa Senhora, devoção muito presente. Isso foi confirmado então por Santo Agostinho, que dizia que a Santíssima Virgem, já no século 4, 5, que ele viveu,
A Santíssima Virgem é o molde de Deus. Então, aquele que é lançado no molde de Deus fica moldado conforme a forma de Deus. Então, a sua alma ela vai se modelando dentro daquilo que Deus é, à medida que você vai se aprofundando na devoção à Virgem Maria. Eu estou colocando nessas coisas sobre o Tratado da Devoção, porque realmente é um tratado sobre devoção a Nossa Senhora muito importante. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a consagração, porque isso é uma decisão pessoal sua, não é uma coisa que deve ser feita assim, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não, você não deve fazer essa consagração dessa forma. Você tem que se conscientizar perfeitamente do que é isso aqui, do que se trata isso, para que você possa se devotar de maneira perfeita. Bom, existe uma coisa a respeito da cristologia, porque assim, quando a gente olha o Novo Testamento, o Evangelho, os Evangelhos, né, e as cartas de Paulo, a gente percebe que apenas Mateus e Lucas falam sobre Nossa Senhora, falam mais, né? E São João fala também, mas ele fala lá aos pés da cruz ali. E fala também das bodas de Caná. Mas quem fala realmente assim da encarnação, né, da infância, do nascimento de Jesus, são os evangelhos de Mateus e de Lucas. Por que isso? Existe os exegetas, né, os teólogos descobriram, classificaram a cristologia, né, o estudo de Cristo, como descendente e ascendente. Um descendente é o quê? João e Paulo eram impressionados, então ficaram mais impressionados com o fato de que Deus, o Logos, aquele que estava acima de tudo, se rebaixou e se tornou homem. Então, eles tinham uma admiração por essa kenosis, por esse rebaixamento, por Deus assumir a natureza humana. Então, João e Paulo, quando eles vão falar sobre isso, eles vão falar dessa forma, sempre falando. Você vê que assim, João, ele começa o evangelho dele falando: no princípio era o verbo era Deus, e aí o verbo se tornou homem, se tornou carne, mas não foi compreendido. Então ele faz ele toma esse caminho descendente, né, de Deus para o homem. Paulo também, ele vai colocar muito a divindade de Jesus, e que apesar de ser Deus, ele assumiu a humanidade com humildade. Já Mateus e Lucas, eles vão fazer um caminho inverso, eles vão questionar isso. Como é que esse homem pode ser filho de Deus? Então ele começa a valorizar o fato do homem Jesus ser Deus. E mostram, então eles começam o evangelho deles falando sobre a participação da Virgem Maria, quer dizer, do ser humano na geração de Deus, na geração de Jesus. Participação de José, então os dois vão falar de José, vão falar de cada um do seu jeito, né? Vão falar da Virgem Maria, como é que Jesus nasceu, o que aconteceu naquele tempo, né? Naquele momento histórico, inicial. E principalmente vai mostrar que a Virgem Maria vai fazer uma ruptura daquele protagonismo masculino que existiu na história, né? Desde a história do princípio dos hebreus, né? de todos os ascendentes de José. Então, Mateus vai colocar a questão da genealogia de Jesus, né? Todos de onde a árvore genealógica, né? de Jesus. Então, dando importância a esse fato desse homem ser Deus. Como é que acontece então essa ruptura?
Essa ruptura acontece apresentando lá, quando você pega o Evangelho de Mateus no capítulo 1, versículo 1, ele vai começar a falar sobre a genealogia de Jesus. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e por aí vai. Então, você vai notar ali a presença de 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Betsabé e por fim Maria. E você vai notar que existe algo em comum ali, mas que quando chega em Maria muda. O que seria isso? Como é que é a história dessas mulheres primeiro? Primeiro assim, Tamar, a história de Tamar você vai encontrar no livro do Gênesis, no capítulo 38. Ela era uma escrava de Judá, que Judá pegou essa escrava para quando o filho mais novo dele crescesse, ela se casasse com ele, para dar a ele uma descendência. Por quê? Porque a descendência era passada pelo homem. Eu só seria descendente de uma determinada família, da família do meu pai. Eu não considerava a descendência pela família da minha mãe, como nós fazemos hoje. Olha, eu sou descendente do meu pai da família tal e da minha mãe da família tal. Naquele tempo não se considerava isso, você considerava a família do pai. Era o homem que passava a descendência. Então ele pegou uma escrava para casar com o filho dele, que fosse fértil, para dar ao filho dele uma descendência. Só que aconteceu que, como os filhos mais velhos dele não se casavam, ele pegou e tentou fazer eles se unirem a essa escrava, Tamar. Eles morreram, não conseguiram ter filhos com ela, e aí o filho mais novo atingiu a idade adulta e Tamar estava esperando, porque quando ela se casasse com ele, ela seria livre, deixaria de ser uma escrava, né? Ela estava esperando se casar com ele. Só que quando ele chegou na idade adulta, ela viu que Judá desistiu de dar o filho mais novo a ela. E aí, por quê? Porque os outros dois já tinham morrido quando se uniram a ela, então ele ficou com medo de morrer o mais novo também. Então o que foi que Tamar fez? Ela enganou Judá. Ela se vestiu de prostituta, seduziu ele, e ele ofereceu a ela um dote, alguma coisa para ela se unir a ele, né? Para ela ficar com ele. Então ela pega e fala, bom, o que você vai me dar? Ele diz, eu vou te dar um cabrito. Ela fala, não, mas eu quero uma garantia que você vai me trazer esse cabrito. Fala, como é que é a história, né? E aí ele dá para ela pede, olha, você me dá o seu anel, o seu cajado e o seu cordão para ficar comigo até você me trazer o cabrito. E aí eles ficam juntos, ela engravida dele. E aí quando ele vai procurar a prostituta lá para trocar o cabrito pelas coisas dele, ela tinha sumido. E aí quando a barriga dela cresceu, as pessoas vieram, trouxeram ela e disseram, olha aqui, a Tamar pecou com alguém, ela está grávida. E aí ela chama Judá e fala assim, olha aqui, anel, cordão, cajado seu está comigo, eu que era aquela prostituta, foi você que me engravidou. Então ele tem que acolher o filho dela, chamado Farés, e de Farés vem a descendência de Davi. Farés, lá na frente, né, vem vários descendentes até chegar em Davi. E nós sabemos que José é da casa de Davi. Mesma coisa aconteceu com Raabe, que era uma prostituta convertida, né? Quando os judeus invadiram Jericó, ela concebe de Boz, concebe Boz, né? Ela se une, então ela era uma estrangeira que se converteu, se uniu a um judeu, a um israelita, né? Um descendente de Judá, na verdade, né? Um descendente de Judá. E aí tem o filho chamado Boz. Depois aparece uma outra estrangeira, mais à frente, a Ruth. Tem a história de Ruth na Bíblia, uma história muito bonita, que é também uma estrangeira, essa não era prostituta.
Ela era uma estrangeira, uma viúva, e ela vai se unir a Boaz, que era descendente de Judá, e gera Obed. Obed era o avô de Davi. Então você vê que toda a geração vai passando pelo homem. Essas mulheres, elas foram muito importantes porque deram a esse homem uma descendência. E essa foi a importância delas. Mesmo sendo estrangeira, prostituta, impura, o que seja. Mas Deus usando os seus caminhos para chegar à plenitude dos tempos. Depois, no tempo de Davi, aparece Betsabé. Vamos falar de Betsabé. Betsabé era a mulher de Urias, né? Vocês devem conhecer, isso está no livro dos reis, essa história sobre o rei Davi viu Betsabé, se encantou com ela, queria ficar com ela, mas ela era casada com Urias, então ele manda Urias para frente da batalha para morrer. E aí, claro, Urias na frente da batalha morreu. Ela ficou viúva, então ele se uniu a ela. E dali então ele comete ali um pecado do qual ele se arrepende e depois escreve o Salmo 50. Você olha o Salmo 50, né? Davi pedindo a Deus perdão por esse pecado aqui com Betsabé. Betsabé, ela acrescentou a todos os pecados de gerações que vinham acontecendo ao longo da genealogia de Judá, ela acrescentou ainda o pecado de Davi, o pecado de adultério, de homicídio, né? Então veja que assim, se você olhar essa árvore genealógica de Jesus, ela tem também uma linha de pecado ali, que vem pelos homens, né? Até chegar em José, que seria o pai de Jesus. Mas existe aqui um contraste. Quando chega em José, acontece um contraste com o rei Davi, que foi assim a grande figura de toda essa linhagem de Judá, né? Foi o rei Davi. Primeiro que o rei Davi ele rouba a mulher do outro, e José não, ele repudia Maria por respeito a ela, porque ela tinha ficado grávida, ele não sabia como isso tinha acontecido. Ao invés de condená-la, ele repudia em segredo por respeito a ela. Então já é uma conduta diferente do que o rei Davi tomou. O rei Davi ele não teve temor a Deus quando ele decidiu aquele pecado. José sim, ele teve temor de Deus. Quando ele foi avisado a se unir a Maria. O rei Davi desobedeceu a lei de Deus quando ele fez aquilo. E José foi obediente. O rei Davi ele gerou Salomão, que era um filho amado, foi o rei mais sábio que houve em toda a história dos israelitas, mas ele veio de um pecado. Por quê? Porque essa união de Davi com Betsabé gerou Salomão, que se tornou esse rei. Então foi um rei concebido no pecado. Jesus, ao contrário, era um filho amado, porém não gerado no pecado, gerado por Deus. Mas como eu falei antes, existiu aqui uma quebra. O que é a quebra que eu estou dizendo? Como eu falei, a descendência ela vinha sempre pelo homem. Quando chega ali em José, essa descendência é rompida, ela é quebrada. Por quê? Porque José não gerou ninguém. José não gerou Jesus. Maria deu uma descendência a José? A descendência de Judá? Não. Ele interrompeu ali a história. Toda a história da descendência de Judá é interrompida ali em José. Por quê? Porque José não gera Jesus com Maria. Maria concebeu do Espírito Santo. Por quê? Ali, Deus está fazendo uma ruptura na história. Entende o que eu estou dizendo? Uma ruptura na história. A partir de agora, a descendência é de Deus. Nós somos descendentes de Deus. Descendentes da Virgem Maria. O esposo da Virgem Maria é o Espírito Santo. Ele gerou nela. Não foi José, não foi a descendência de Judá. Então a Maria,
Ao contrário do que era antes, o homem era o protagonista da geração, agora não, Maria assume o protagonismo da geração, da nova geração. José era descendente da realeza humana, mas essa realeza humana foi interrompida e foi substituída pela realeza divina. Somos descendentes de Deus, somos da família de Deus, com a vinda de Jesus, na plenitude dos tempos. Deus, então, ele vai usar durante toda a história de mulheres santas, como foi Ruth, e de mulheres pecadoras, mas ele não deixa de cumprir os seus desígnios. Isso você vai ler lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 489, vai estar escrito exatamente isso, que ele usou de mulheres santas e pecadoras para cumprir os seus desígnios. E a mais santa, por isso santíssima, é a Virgem Maria. Por quê? Porque, diferente das outras mulheres santas que Deus possa ter usado, ela a partir dela começa uma nova geração, a geração dos filhos de Deus, a geração dos filhos de Maria, a geração de uma realeza divina. Bacana isso, né? Bom, nós vamos interromper por aqui, ficamos por aqui hoje. Vamos abrir os nossos microfones aí para a gente conversar um pouco o que vocês acham, como é essa devoção de Nossa Senhora na sua vida, quais os sinais Nossa Senhora dá para você ao longo da sua caminhada aqui com ela. E na próxima reunião nossa nós vamos falar sobre os dogmas marianos, os dogmas a respeito de Nossa Senhora.